E nós vamos falar de um assunto bem interessante que eu conversava com o Marcelo Lara Smith de Vasconcelos, ele é proprietário de uma imobiliária. E o Adriano, que é o Adriano Macena Santos, ele é funcionário do Marcelo. Mas o que é legal, que é o que a gente está querendo falar com você hoje, é justamente essa mudança de conceito de trabalho. Na verdade, é uma coisa que já existe com muito sucesso no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que é você trabalhar da sua casa, quando, é claro, quando é um tipo de trabalho que é possível fazê-lo. Mas aqui no Brasil ainda está engatinhando. Mas o Marcelo, que já trabalha com vendas há mais de 100 anos, a família dele trabalha com vendas e ele também está nessa área, estava contando para mim que começou a fazer o treinamento para que isso acontecesse. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui. E o mais legal é que quando a gente fala de home office, que é o nome desse tipo de trabalho, é que você tem vários benefícios para o funcionário e, consequentemente, também para o proprietário, porque você tem gastos menores. E, ao mesmo tempo, é o que eu disse para o Adriano, quando você tem maturidade para entender que você está na sua casa, não é para ficar assistindo televisão e nem para dormir até mais tarde, você consegue muitos benefícios. Eu quero começar com você, Marcelo. Você tem visto isso, você mesmo me disse que no exterior você viu que já está bombando. Muito comum, na tua empresa você começou a ver de fora e começou a fazer aqui, você ficou com medo no começo? O que acontece? Hoje, como eu falei, nos Estados Unidos é muito comum, né, os profissionais acabaram trabalhando de casa. E como hoje tem essa crise que assola o Brasil, né, hoje todo mundo sabe que você pegar o transporte público está muito caro. Gasolina é muito caro, você for com o teu carro. Almoços. Então eu pensei, puxa, por que eu não crio um novo método de trabalho, onde o profissional ele consiga trabalhar de casa e ter resultados. Ele acaba economizando e produzindo muito mais, né? Existem pessoas que demoram 2, 3 horas para chegar num escritório. Então a perda que você tem é muito grande, né? Agora, você ajuda o funcionário a montar esse escritório na casa ou ele não precisa de muita coisa? Porque no caso, como é vendas, eu imagino que você criou um programa de computador, pelo menos, para que facilitasse a acessibilidade? Na imobiliária, qual que é o nosso diferencial, né, e para o profissional conseguir atuar de lá? Primeira coisa é o treinamento, né? Então eu tenho todo o treinamento teórico e online. Sei. Tá? Então é um treinamento prático, com vídeos, com PDF. Então você pega um profissional tanto que não é da área e quer migrar, por exemplo, um vendedor, quer migrar para a área de vendas de corretor. Ele consegue migrar, tanto para vendedores mais experientes. E de lá ele consegue fazer todo o trabalho, tem acesso a todo o sistema. Né? A gente tem um sistema que tem cadastro de clientes, tem os imóveis, tem os dados proprietários. Então, tudo isso consegue acessar por casa, pelo computador, pela casa, pelo computador. Você não precisa estar lá. Adriano, isso para você facilitou muito, né? Você já trabalhava com imóveis antes? Não, na verdade eu vim da área administrativa. Trabalhei em bancos, trabalhei em empresas de comércio eletrônico, em empresas de telecomunicações. Mas o que aconteceu? Você ficou desempregado? Bom, de certa forma, sim. A crise lá no início acabou me pegando. Então, você acaba tendo que encontrar uma alternativa. Peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. E por que você escolheu o ramo imobiliário? Bom, eu vi como oportunidade. Apesar do momento bem crítico da economia, eu vi como oportunidade. Eu acho que quem é bom vendedor, quem tem treinamento, quem tem conhecimento, eu acho que vence em qualquer área, em qualquer momento. Eu acreditei nesse momento. Quer dizer, é um pouco do que nós vamos falar na pauta da terceira idade, você não chegou ainda nessa melhor idade, mas você teve que começar. Porque quando você muda de profissão, você começa de novo, né, Marcelo? É um novo começo. Então, na verdade, para você são duas novidades, né? É um outro tipo de trabalho e uma outra maneira de trabalhar. Na verdade, ou foi você que sugeriu para ele quando você foi para lá trabalhar da sua casa? Na o Marcelo verdade, falou para você, não, como é que eu foi? já conheci o Marcelo de internet, de outras situações. Sei. E vi que ele tinha esse investimento, essa oportunidade para profissionais de qualquer área que tivesse disponibilidade para poder trabalhar com isso. Eu acho que eu tenho condições, eu vi que eu tinha condições, que a minha experiência profissional, a minha experiência acadêmica se encaixavam com o momento. Tendo alguém que se dispusesse a me treinar, a me dar oportunidade, o resto pode deixar comigo. Computador, casa, tempo, isso tudo eu tenho, isso tudo eu me viro. E com a ajuda, as dicas do Marcelo, a gente aprende mais do mercado e aí consegue ter alguns resultados. Quanto tempo você demorou para essa adaptação? Desde que você conversou com ele, aceitou o trabalho, ele também te aceitou e você começou a ser treinado. Quanto tempo demorou para vocês verem que ele já tinha condição de começar a vender mesmo? Quanto tempo demorou para você se sentir seguro? Bom, na verdade, eu conheci o Marcelo há 2 anos. Então, o Marcelo não vem de agora com isso. Então, eu conheci ele há 2 anos, acompanhei ele durante esse período, vi que realmente o que ele fala não é mentira. Então, eu acho que tem condições sim. E aí,
quando eu conversei com ele, a decisão foi imediata. E daí o treinamento já é assim, já começa a treinar vendendo, Marcelo? Na verdade, eu ensino, o treinamento é de vendas, né? Então eu ensino dicas básicas. Por exemplo, posso dar uma dica? Uma dica bem interessante para todo mundo. Ainda mais, eu fico pensando, porque, olha, eu tenho uma admiração por essas pessoas que vendem, porque eu não consigo vender nada. Eu consigo vender assim, se eu experimentar, por exemplo, imóvel eu já não venderia, porque eu fiz muito merchan, então o merchan eu experimento, vejo que é legal e vendo. Entendi. Mas assim, vender mesmo, de ligar para a pessoa, olha, o imóvel, não sei, eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Mas, na verdade, todos nós Qual somos é a vendedores, dica? né? Sério? Porque Você acha, Marcelo, Claro. que a gente já nasceu com esse dom e a gente Todo não sabe, às vezes? Tem muitos profissionais, isso que eu vejo. Tem muitas profissionais até da área de TI, que é uma área onde a pessoa é um pouquinho mais tranquila, mais quieta, que ela veio para o meu escritório e sou um ótimo vendedor. Ele não sabia o potencial. Você vê que né? louco Isso é uma coisa né? bem interessante. Por quê? No horário que você vai arranjar, por exemplo, um namorado, uma namorada, uma entrevista de emprego, a todo momento a gente está se vendendo. Para os amigos, para a gente entrar em um novo grupo. Então, todo mundo tem um ponto e tem um pouco de vendedor. Né? Só precisa descobrir e ter as formas corretas para conseguir utilizar o máximo de potencial. E qual é essa primeira dica? Então, essa dica é uma dica super básica. Mas preste atenção, você que está em casa. É uma dica muito básica. Espera, Marcelo, deixa eu fazer a propaganda. Você que está em casa, está desempregado, está achando que não está achando que, como eu, que você não vende nada, mas nem chocolate na porta da escola. Marcelo fala que tem o passo a passo. Passo número 1, vamos lá. Tá, então essa primeira dica é a dica mais básica que eu tenho, mas a mais importante, né? Eu vou contar um exemplo. Semana passada eu fui numa loja e eu estava buscando uma câmera fotográfica. Eu queria comprar uma câmera fotográfica. É verdade isso? É verdade. Ah, tá. E eu estava dando uma olhada na loja, achei a câmera que eu gostava e chegou um vendedor para conversar comigo. Né? No momento que o vendedor começou a conversar comigo, ele estava com um odor muito forte de cigarro misturado com perfume. Ai, meu Deus do céu. E uma coisa que eu vi, por mais que ele entendesse do produto e ele fosse um bom vendedor, você só conseguia pensar no aquele cheiro. odor, ele me atrapalhava. Então toda a minha atenção ficava pro odor e eu queria fugir o mais rápido da loja. Né? Então o que acontece? Tem muitos vendedores que eles não percebem, que é uma coisa básica, que é a sua aparência, mau hálito, vestimenta, nada pode chamar muita atenção. Posso só pedir uma dúvida para você, né? O que deve ter acontecido. Já conversou com alguém alguma vez na sua vida e a pessoa começou a falar, ela tinha uma sujeira no dente? Nossa, 1 milhão, mas acontece que eu, se bobear, eu falo. Mas o que se acontece? for uma pessoa conhecida, eu falo. Um vendedor eu não falaria, mas acho que eu ia, Mas quando essa sujeira está no dente, você não consegue se concentrar no que a pessoa fala. Você só fica imaginando uma maneira de fazer um gesto para a pessoa perceber, você fazer a pessoa perceber, né? Então acaba atrapalhando a venda. Então são alguns detalhes que são muito importantes. Mas no caso do Adriano, por exemplo, que está trabalhando em casa, a maioria das vendas que ele faz não é por telefone, os contatos dele? Ele faz os contatos por telefone. Mas depois encontra a pessoa. Depois encontra a pessoa. É um conjunto. O primeiro contato é por telefone. Você tem que chamar atenção, você tem que atrair atenção, você tem que entender o cliente. E aí, num segundo momento, é você marcar uma visita e aí finalizar a venda. O bom vendedor é aquele que ele vende até o que não era para ser vendido? Tipo assim, você vai lá comprar a máquina fotográfica, você não acha a máquina fotográfica, você compra, sabe lá Deus o quê? Uma coisa que não tem nada a ver? Porque o vendedor te convence de que aquilo lá também é legal? O que acontece? Lá na nossa empresa, a gente trabalha muito com ética, transparência, né? A gente sempre fala para a gente nunca vender arrependimento. Então, eu sempre treino os profissionais para eles nunca venderem alguma coisa que o cliente ele vai se arrepender. Isso é muito importante. Porque tem clientes nossos, por exemplo, eu falei, a minha empresa tem 10 anos, mas minha família atua há 100 anos. Então, tem clientes que estão com a gente há 20, 30 anos, sempre comprando, indicando amigo. Tem clientes que mandam presentes para a gente. Mas isso é porque você não ludibria ninguém, né? Porque senão ninguém vai indicar uma coisa que é ruim para os outros, né? Ainda mais ao longo de 100 anos, né? Então um tempinho. A credibilidade é tudo também, né? Para o vendedor, credibilidade é tudo. Agora, no mercado como esse de agora, o Marcelo, que a gente sabe que tá mais difícil agora. Eu sempre falo assim, que esse negócio de imóvel... Também vocês me corrigem se eu estiver errado. Esse negócio de imóvel é uma faca de 2 gumes nessa época de recessão. Porque tudo bem, quem está com problema tem que vender, mas esses que tem que vender, baixam o preço. Então, quem tem dinheiro agora está feliz e realizado. Está bem contente, tem muitas oportunidades. Quer dizer, não sei também se existe recessão nesse mercado por conta disso, né? Porque por causa dessa compensação aí, pode ser que ganhe um pouco menos, porque baixa um pouco o preço. Mas eu acho que deixa de vender? Não, o mercado não para. A verdade é que o mercado não para. Eu acho que é um dos poucos mercados que não param, Nós vivemos um boom do mercado imobiliário. Ele criou algumas ilusões em algumas pessoas, mas o mercado brasileiro, principalmente, há quantos anos não participou de crises? E sempre sobreviveu.
Então, essa é mais uma crise. Então, vamos dizer que os imóveis, de certa forma, entraram no momento de estabilidade, não tiveram quedas muito bruscas, na média, e agora está no momento de baixa, que quem tem condições está no melhor momento para compra, para a partir de agora poder ter valorização. Agora, para encerrar, Marcelo, eu queria que você, como dono, desse uma orientação para quem pretende começar um negócio em casa. Tá. Então, a primeira coisa que eu falo, né? Antes de você querer começar um negócio em casa, você tem que estudar um pouco. Ver o negócio, ver o segmento, ver os concorrentes, né? Ver se você tem um capital de giro para você segurar. Por exemplo, o bom do meu segmento é para você ser corretor, você não precisa ter um alto capital de giro, né? E muitas vezes você não precisa nem ter o conhecimento no segmento de vendas. Né? Por exemplo, eu tenho muitos profissionais, ele está na minha 4ª turma, ele foi a primeira turma dos corretores de casa, né? Estou agora na 4ª turma. E tem muita gente que não era da área. A maioria não eram da área. E está dando certo. E está dando certo por causa da metodologia do treinamento, porque eu ensino a teoria e prática, né? Por exemplo, eu já assisti muitas palestras, muitos palestrantes, né? E o que eu vi, a maioria dos palestrantes, eles tinham muita teoria, eles falavam na palestra, você ficava super motivado, 10 dias depois você esquecia toda a palestra e não praticava nada. Não adianta nada. O diferencial do meu treinamento é o quê? Eu dou a teoria, eu dou a prática, eu dou exercício. Então, o treinamento é por módulos. Então, você vai executar o primeiro módulo, vai até a prática. Quanto tempo demora esse treinamento, Marcelo? Numa média vai de 7 a 10 a 12 dias, né? A parte inicial. Porque depois eu dou treinamento mais avançado, por exemplo, programação neurolinguística, Nossa, e um mês, gatilhos então a pessoa está mentais. preparada para começar a trabalhar. Um mês. Ele já teve alguns negócios fechados há um mês e pouquinho, um mês e meio no escritório. Né? Ah, que legal, gratificante, né, Marcelo? É bacana poder ajudar os outros também. Claro que tem um retorno meu, não, mas eu acho que tem um retorno do profissional também. Eu acho que isso é o profissional, né? Lógico que você está ganhando dinheiro porque é seu trabalho, mas você viabilizar o crescimento profissional de outras pessoas também é gratificante, né? Você está vendo e você vê o resultado real do trabalho, né? Porque quando você coloca uma coisa em prática e aquilo ali funciona para as outras pessoas, esse é o grande termômetro, né? De você ver que está no caminho certo. Marcelo, obrigada demais pelas orientações. marcelolaura.com.br é o contato para você entrar lá. Se você está pensando em mudar de profissão mesmo, se passou por um problema como o do Adriano, olha, vale a pena você parar e procurar pelo menos um lugar sério, onde você saiba que você vai ser treinado. Você entrando lá no site, você vai saber mais informações, marcelolaura.com.br. Adriano, queria que você desse eu sempre falo que a gente não dá dica, porque dica é coisa de gente que desconhece. Uma orientação para quem está começando mesmo e está com medo. Ou então não se acha preparado para trabalhar sem chefe no pé. Porque você, quando trabalha em casa, você não tem chefe no seu pé. O seu chefe é você, não é, Marcelo? Isso mesmo. Se você não trabalha, você não ganha. É verdade. Então, eu quero que você dê uma orientação para quem está começando agora e ainda não está entendendo direito como é que funciona esse trabalho em casa. Bom, primeira coisa é acreditar em você. Eu acho que isso é básico. E você ser organizado, você tem que ter disciplina. Isso não tem como. Você tem que... Você levanta cedo, você dorme até meio-dia. De horário normal de trabalho, como se fosse CLT. Como se fosse levantar para ir trabalhar. Normalmente. Então, você tem que se dedicar também a se organizar. Se você levantasse meio-dia, eu não ia me contar, né, Marcelo? Se você levantasse meio-dia quando está frio, você não ia falar, não dá. E quando não dá mesmo, né? A gente fala brincando, mas não dá. Por isso que tem gente que não consegue não dá, tem que ser disciplinado. Assim, né? A disciplina eu acho que é fundamental. Então, o primeiro é autoconfiança. Autoconfiança, disciplina e aprender, treinar, ler bastante, conhecer o mercado de atuação que você está atuando, você precisa dominar, você precisa passar segurança para os seus clientes ou para qualquer um da área com a qual você vai atuar, você tem que conhecer bastante desse mercado. Então, eu acho que são esses 3 pilares. Então, você, por exemplo, na região que você estudou aquela região, sabe o que tem e o que não tem, você sabe conheço, o que tem perto. Se ele faz o lançamento de um prédio, você vai vender, você fala, olha, Keila, perto desse prédio, você não sabe, tem isso, tem aquilo, é isso. Conheço os mercados, padarias, serviços, mecânicas, tudo que o cliente daquela região teria para aquela família ou para aquele investidor tem para aquela região. Então, eu domino bem aquela região. Então, você também tem que estudar, não é você simplesmente achar que você vai montar um negócio. E nós estamos falando da área imobiliária porque é a área deles, mas qualquer setor que você for fazer um trabalho da tua casa, você tem que conhecer do setor, a região que você vai trabalhar e, principalmente, confiar em você. A autoconfiança é tudo, não é, Adriano? A autoconfiança e a responsabilidade. Porque quem quer trabalhar direito não precisa de olho de chefe.
Você precisa dos seus olhos para você entender que o benefício e o prejuízo são seus, se der certo ou se der errado. E outra situação, o momento é de crise, todo mundo fala que o momento é de crise. Não se abalar por essas informações, procurar não ler essas notícias e confiar em você e vamos para frente. Como você disse, o ex-presidente Fernando Henrique falou a mesma coisa esses dias. Já passamos por várias crises, não tem nada de diferente. Saímos mais fortes. A diferença dessa é que agora a gente tem muito mais mídia social, então daí a mídia social potencializa tanto o bom quanto o ruim. Então você foca naquilo que é o mais importante, que é você recomeçar e não desistir. Marcelo, obrigada, viu? Obrigado, Adriano, obrigada.